Olá, grande família Reencontro. É com muito prazer, muito carinho que dedico esses minutinhos, com bastante saudades das palestras presenciais, mas de todo o coração vou deixar aqui um pouquinho, um breve monólogo, né, do que sobre esse tema, dificuldade de amar e ser amado. É algo que não sei, né, a quantidade de pessoas que para pensar nesse tema. Por que eu tenho dificuldade de amar? Por que eu tenho dificuldade de me amar? Por que eu tenho dificuldade de me permitir ser amado, ser amada? E meditando por circunstâncias, experiências que a gente vem tendo no nosso dia a dia, com entes queridos, com pessoas próximas, mas principalmente a dificuldade que se tem do amor entre família, no entendimento, e aí me ocorreu esse tema de dificuldade de amar e ser amado, porque tem uma série de fatores que pode nos levar a pensar, meditar e buscar lá dentro de nós o que é que impede a nossa felicidade, a saúde plena. Já é sabido, né? Muitas pessoas já sabem, eu também de certa forma sei, mas até a gente decodificar e trazer isso para a nossa realidade e manifestar isso no momento que nós estamos aqui, às vezes é um percurso um pouquinho mais longo. Quando a gente escuta dizer que o universo nos disponibiliza tudo, que a abundância já existe, a felicidade já existe, apesar de eu já ter escutado que felicidade não é desse mundo, isso me pega bastante, porque eu me lembro de um processo meu quando eu comecei a procurar o processo de autoajuda, de frequentar um lugar, frequentar outro, estudos, né? Ainda vai naquele vai, não vai. E hoje, meditando sobre essa frase que nunca saiu da minha cabeça, que uma pessoa disse que felicidade não era desse mundo. É grave esse tipo de afirmação, porque principalmente não nos traz como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas nos traz uma luz no fim do túnel. Eu falei, já que felicidade não é desse mundo, então para que viver? Para que experienciar? Para que crer e ter esperança de que algo pode ser muito melhor do que é hoje? Então, essa questão, nós fomos, de certa forma, educados, isso vem de milênios, a crer que a vida tem que ser assim mesmo, com sofrimento, com problemas de relacionamento. Vamos colocar relacionamento de forma bem ampla, né? Não só relacionamento afetivo, mas relacionamento familiar, relacionamento dentro de um local de trabalho, enfim, relacionamento com os animais, o relacionamento que a gente tem com a natureza, ou seja, o relacionamento que a gente tem com o todo. E aí quando a gente pensa na palavra amor ou amar e ser amado, falar, o que é o amor? O que representa o amor para mim? Hoje, com toda certeza, o amor representa muito mais do que antigamente, né? Então eu dou bastante importância aos estudos, né? As pessoas falam a busca pelo autoconhecimento, isso tem a ver com despertar, porque nós vamos despertando em várias partes, e que todo o empenho é nosso. Necessita de ter vontade para querer descobrir algumas coisas que na verdade é redescobrir, vamos colocar assim, porque está tudo dentro da gente. Se o universo é completo, nós fazemos parte desse universo, então está contido em cada um de nós o mesmo material, vamos colocar material genético, mas material universal que compõe tudo o que existe. E aí, voltando no tema, a dificuldade de amar e ser amado. Por que eu tenho dificuldade de me amar? E aí a gente pode relacionar o que está relacionado ao amor. Se a gente fala que o amor cura tudo, que a gente já tem isso, tem amor, cura tudo. Quando se tem amor, não fica doente. E assim é, verdadeiramente assim é, né? Então a gente tem bastante literatura de Chico Xavier, dentro dessa gama
de Kardec, do Espiritismo, tem muita coisa, né? Eu falo do Chico porque, lógico, tem outros autores, mas Chico é uma representação para a gente, que eu não li um terço do material que eles nos disponibilizou e que está em tempo. Eu acho que agora mais do que nunca a gente deve rever, porque até o estado de consciência nosso, o grau de evolução, até pelo processo de transição planetária que estamos mais abertos para ler essas literaturas, o próprio Evangelho, né, de Kardec, que eu gosto muito, de uma maneira mais aberta e uma forma de compreensão completamente diferente. E essa forma de compreensão diferente é o amor. É quando eu consigo reconhecer todos os ensinamentos que a gente tem e que a gente vem estudando, às vezes repetindo de ano, né? Mas porque aquilo não foi aprendido, não foi assimilado, não porque nós não somos capazes, porque temos medo, né? Eu costumo dizer que o medo tem as suas facetas. E tudo que é contrário ao amor, a essa energia suprema, a energia que quando a gente sente o que seja um milésimo, perdão, dessa frequência do amor, é só a gente parar para pensar quando a gente está em paz, quando a gente está alegre. Se porventura alguém pisa no nosso dedão do pé com a unha encravada, a gente vai olhar com amor e falar, né, muito obrigada, ao invés de xingar. Eu estou dando esses exemplos porque só para a gente ter uma referência de como é que está a nossa relação com o todo. Mas antes do todo, como é que está a relação comigo? O que seria o amor por si mesmo? Então a gente pode correlacionar, para a gente pensar e começar a meditar sobre isso, o quanto que eu estou me cuidando. E aí quando a gente fala estou me cuidando, vem a primeira coisa em relação à saúde. Então, na cabeça de muitas pessoas, é muito natural elas acharem que a enfermidade faz parte. Concordo e discordo, né? Porque isso é o meu pensamento, né? Dentro dos meus questionamentos internos e até com algumas constatações em relação a isso, mas tudo é possível quando a gente começa a compreender essas leis do amor, que eu relaciono com as leis universais, as leis que regem o universo. Dentro da caridade, né? Não só da caridade de auxiliar um ser que necessita de um alimento, de roupa para vestir. A caridade é muito mais além do que isso, né? Porque mesmo eu fazendo esse tipo de caridade, que é uma parte da caridade, de fazer bem para um próximo, né? de coisas sociais que são espetaculares, né? Mas nada disso adianta se o outro processo da nossa vida a gente não anda no trilho de Deus. Lógico que a fatura vem menor, né? Podemos dizer assim. Mas esse lado da caridade, eu estou pegando isso como exemplo porque é uma entrega que a gente faz de coração em prol do outro, do necessitado, né? De uma pessoa que realmente está numa situação que ela não tem recursos, na qual a gente se sente até às vezes mal de falar, puxa, eu tenho recurso, por que eu não ajudo, né? Isso é muito positivo, não tenha dúvida, mas a ideia que eu estou querendo dizer, que tem a representação do amor, é levar essa condição, esse exemplo, e tem outros exemplos que cada um vai começar a puxar na mente aí o que foi, puxa, isso aqui quando eu faço, né, é super bom. Enfim, trazer toda essa realidade dessa caridade, de quando a gente faz realmente uma ação conjunta com Deus, uma coisa que vem do coração, o nosso treinamento é levar isso para todos os departamentos da nossa vida. E aí é que vem a questão. Aí é que vem a dificuldade de amar e ser amado, porque nem sempre, logicamente, seria maravilhoso e o nosso treinamento aqui em mais uma encarnação. Esse ciclo reencarnatório, ele, na verdade, só está querendo nos mostrar isso. O quanto que eu me cuido? Será mesmo que eu tenho que estar um dia doente? Será mesmo que eu tenho que um dia ficar sem dinheiro? Não ter prosperidade, não ter alimento na minha mesa, do almoço, do jantar, ou eu vou ter que escolher
ou eu almoço ou eu janto, né? Coloque isso para todas as questões desse mundo terreno, dessa terceira dimensão, dessa grande escola, que está só trazendo para a gente uma questão. O que vocês compreendem por amor? Então coloquem todas as questões positivas do que pode ser positivo para você, todo esse campo positivo, todo o pensamento positivo, toda a ação positiva é uma faceta do amor, está composto, está intrínseco dentro do que compreende o amor. O amor é algo infinito, eu penso, é algo imensurável, mas é imensurável ao mesmo tempo total, que se torna uno. Então volto ao exemplo de quando a gente está bem conosco, falei do pisão no pé, né? Que quando a gente está num grau de elevação, num grau de padrão de pensamento bacana, a gente está de bem com a vida, está em paz, o externo não atinge. Você fala, hoje eu estou tão bem que eu imagino, eu nem vou me preocupar em pensar nisso. Na verdade, isso deveria ser uma regra na vida da gente, né? E o treinamento nesse aspecto, né, nesse mundo, vamos falar em 2020, com todo o processo que a gente vem vivenciando da pandemia, eu estou o tempo todo correlacionando com as coisas que eu vivi. Eu recentemente perdi um ente querido, uma ente querida, minha mãezinha, e eu pude confirmar essa questão do amor através de todo esse tempo, dos cuidados de esse tempo da pandemia, que eu pude estar perto dela, porque eu trabalhava bastante, a minha vida desde muito nova foi trabalhar fora, eu sou educadora física, eu brinco desde que nasci, e depois esse processo da educação, e por isso eu me tornei professora com muito orgulho. Então hoje eu falo que eu sou uma educadora da mente, do corpo e do espírito, porque eu me especializei num método de treinamento, que é o método Pilates, que ele traz como mensagem exatamente isso, a união de mente, corpo e espírito. Então, dentro da minha área, eu fui para essa vertente e foi uma transformação muito grande para mim, eu já falei isso em palestras, né? Mas só para relembrá-los, porque toda a nossa missão, o nosso propósito, é que as pessoas me perguntam como professora, porque dou aula, dou cursos, e como terapeuta também, a gente tem que sentir o coração, e sentir o coração é o amor, é sentir o que eu amo fazer, né? O que me deixa plena, o que me deixa pleno, o que eu faço. De repente eu converso com alguém e falei, puxa vida, quando alguém me procura para pedir um conselho, para pedir um auxílio, e eu consigo prontamente, desprendidamente auxiliar, vem aquele retorno positivo, você fala, puxa, que satisfação, que bom que eu consegui, em palavras, oferecer algo para alguém que estava em desespero, vamos colocar assim. Isso é o amor, né? Então, eu acho que o mais difícil antes de qualquer coisa é o amor por si mesmo. Então eu venho estudando bastante todas essas questões, né? E o que eu falo para as pessoas e o que eu venho fazendo comigo para eu chegar nessa questão da dificuldade de amar e ser amado nos relacionamentos, porque depois, num momento como esse com a minha mãe, a gente consegue resgatar um monte de coisa, um amor assim intrínseco que você não mede esforços. Se tivesse que fazer de novo, você faria tudo de novo. Essa é o amor na excelência, né? O amor abnegado. É o amor que vem de dentro, sem culpa, sem querer receber nada em troca. Simplesmente você faz porque o teu coração manda fazer aquilo da melhor forma possível, e não é que tem a culpa atrás, né? Você fala, não, eu estou fazendo porque sai do meu coração, não tem mau tempo, não tem um esforço, é desgastante, é um esforço enorme. Lógico que tem um desgaste físico, mas o amor supera tudo isso. E o amor supera quando a gente perde um ente querido, que é um pai, uma mãe, que desde pequena eu meditava já e fazia as minhas orações. Nunca me esqueço, nesse quarto onde eu estou, olhando para essa janela, e eu lembro que às vezes eu chorava muito porque eu tinha, desde novinha, o medo de perder pai e mãe.
E eu pedia desde aquele momento para que Mestre Jesus, Deus, né, no momento que eu orava, que eles me ajudassem a compreender isso, a entender e a lidar com a perda. E quando a gente aprende a lidar com a perda, é porque o amor transcende, o amor passa a fazer parte de tudo. E lógico que há, não vou dizer um sofrimento, mas vamos dizer um sofrimento, mas uma coisa que poderia ser muito grande por uma falta de compreensão. Quando há compreensão, esse sofrimento ele reduz a quase zero, a 1%, porque lógico, a gente não tem a convivência, várias memórias, né? E quando a gente vem trilhando a nossa vida dentro das leis de Deus, e aí é que eu falo que essa dificuldade de amar e ser amado começa a diminuir, porque você compreende que você é amado antes de qualquer coisa por Deus, por Mestre Jesus, por seres de luz. Mas vamos colocar todos estes, né? Eu sou muito adepta dos mestres da fraternidade branca, mas todos esses saem de uma mônada, de um centro unitário para onde um dia voltaremos. Isso vai depender do nosso processo evolutivo e que isso acabe a nós. A partir do momento que a gente vai compreendendo essa questão do amor, do amar a si mesmo primeiramente, porque se eu me amo, se eu cuido de mim, se eu cuido das minhas emoções, se é uma emoção negativa e que eu consigo já trabalhar em silêncio e ver que quando há um sofrimento, quando há algo negativo, é o meu ego que está se manifestando. Quando eu começo a compreender isso, que vem na minha mente, naturalmente eu transformo isso por reconhecer um pouco, um milésimo desse amor, de que Deus está presente em tudo, de que não existe nada por acaso, de que às vezes um conflito entre pessoas, né, do âmbito familiar ou não, de relacionamentos de forma geral, mas o conflito conosco mesmo, nada disso necessita ou necessitaria se eu já tivesse a compreensão de que o universo nos proporciona tudo, de que o amor está aí, só basta a gente querer entrar em contato com isso, pegar literalmente, porque já está disponível, né? A energia universal, falando do reiki, a energia universal está aí, todo mundo pode trabalhar com isso, né? Mas como? Como é que Mestre Jesus faria, que foi o primeiro reikiano, né? Hoje a gente tem esse nome, mas toda a manifestação de Mestre Jesus, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, você fala, puxa vida, né? E que somos a semelhança, que podemos fazer muito mais do que ele, que foram as palavras deixadas por ele. E você fala, como assim, né? E quando a gente começa a compreender essa beleza e da importância de realmente estar vivo, estar viva, de poder ter tempo, poder estudar, poder correr atrás, vamos colocar assim, porque tudo é da nossa vontade, de querer descobrir o que realmente é esse amor, o que é estar em paz. Coloque o que é estar alegre, ser uma pessoa alegre. Eu não era nada disso, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Você fala, puxa Gláucia, como que você recentemente, hoje exatamente que eu estou gravando esse vídeo, faz uma semana que a minha mãe voltou para casa, e graças à minha compreensão, porque de uns 10 anos para trás, eu vinha pedindo e vinha estudando para começar a compreender, porque eu sabia que a vida nunca acaba, né? Eu já tinha isso em mente, mas era algo muito complexo e é complexo ainda para a gente. Mas já tem uma abertura maior de que é uma volta para casa. A vida é eterna e ela é eterna mesmo. Então a gente tem apegos, a gente tem o medo de perder. E aí às vezes a gente tem algum vínculo financeiro, não só com mãe, pai, mas às vezes é um marido, sei lá, né? E que desse período de quarentena eu consegui descobrir um pouquinho mais sobre o que é esse amor. O amor é a entrega, é a confiança de que não importa o que está acontecendo no mundo, mas se a gente tiver vibrações positivas, tiver intenções positivas, colocar todas as habilidades que eu tenho na prática, né? E resgatar, redescobrir habilidades que você fala, puxa vida, mas eu nunca tinha pensado que eu tinha essa habilidade
que agora eu não posso trabalhar deste jeito, mas eu tenho isso, e começam a surgir coisas, você fala, uau, de onde vem isso? Ah, vem de Deus que está dentro da gente. Então, o autoconhecimento, a busca pela verdade, vamos colocar a verdade como as leis universais, as leis de Deus, as leis da criação, o que o Espiritismo nos ensina. Hoje eu não me considero espírita. A minha trajetória começou com o Espiritismo, mesmo porque meu pai era espírita e minha mãe era católica. Meu pai era praticante um pouco mais, mas a minha mãe católica, né? E uma pessoa de muita fé, logicamente, e assim. E aí ficam essas memórias, porque os pais somos nós que escolhemos, né? A barriga da mamãe, da onde viemos. Então, assim, eu me sinto hoje plena, feliz, e esse amor transcende, porque os pais que eu escolhi me deixaram uma herança espiritual, uma essência espiritual que hoje eu consigo reconhecer e agradecer muito, que por conta dessa herança toda e logicamente pela minha busca, porque não adianta herdar tudo isso e não saber o que fazer com isso, eu vim desse tempo todo, né? Mas vamos colocar nesse processo de quarentena, descobrindo o que é o amor. Às vezes a dificuldade de falar um eu te amo, um abraço, uma conversa diferente relacionada a isso. Por que às vezes minha mãe não se... Qual era a forma, a manifestação de amor que eu tenho e que o outro tem? Então, às vezes não são em palavras, às vezes é num simples olhar, às vezes é num simples agradecimento de falar, puxa, se não fosse por você... Às vezes não necessita nada disso, mas quando a gente começa a compreender o amor, nada precisa ser dito, nada precisa ser confirmado ou comprovado, porque ali está. Então, para a gente romper com essa dificuldade do medo, do amor, do amar e ser amado, desapegue-se de tudo, né? Tudo que tiver medo, transmuta isso para o lado positivo e siga. E na hora de, eu tô com medo, vai com medo mesmo. Pega na mão de Deus, creia em Deus, confie em Deus, porque se Ele tudo provê, se está tudo disponível, só confere a nós, a olhar para cima, ou entrar numa oração, num pedido que venha do coração, não só quando eu necessito de ajuda, mas ter esse hábito diário de agradecer, né? Porque a gratidão se fala bastante hoje, mas de agradecer por todas as experiências vividas, porque todas elas, mesmo parecendo às vezes negativas, elas vêm para nos amadurecer, para que a gente suba o degrau na escala evolutiva. Se a gente escolheu evoluir como ser, se a gente escolheu estar aqui para mais um processo de transição no planeta Terra, de sanar, por nossa escolha, muitas coisas que assinamos antes de chegar aqui, então todos os desafios que nos chegam, já tem que vir em mente que fala o que é que eu tenho que aprender com isso. E aí é que vem, quando vem o que é que eu tenho que aprender com isso, é pelo amor. E aí a gente vem na frase, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Eu estou preferindo o amor. E eu posso dizer para vocês que o retorno que eu estou tendo de tudo isso é muito grande. É muito grande. Não há dinheiro, não há nada material que possa suprir isso. Então eu vou praticamente quase terminando esse breve encontro nosso, nesse vídeo que vocês dediquem a parar e silenciar minutos por dia para começar a assim, perceber qual é o barulho que tem dentro de vocês, né? Qual é a vibração que tem dentro de vocês? É sofrimento, é dor, é mágoa, é ressentimento? Ou é assim, tipo, eu solto porque eu sei que tudo que possa vir para mim sendo negativo, se eu assumo isso como negativo, é meu ego que está tomando conta, porque o contrário disso é Deus, o contrário disso é amor. Então o nosso treinamento é transmutar todo possível ataque, quando a gente ataca, principalmente quando a gente se auto-ataca, se automutila, é parar e pensar, falar, por que eu estou me autodepreciando desse jeito? Por que eu me inferiorizo tanto? Por que eu não me acho capaz? Isso é falta de amor. Todos somos capazes, só que cabe a nós agora a fazer a nossa parte. Eu quero modificar
tal situação, eu quero ser diferente, eu quero trabalhar em mim isso que eu sei que não é positivo para mim, que eu sei que eu posso mais. É aí onde eu quero a minha vontade em conexão com o divino, que é na oração, que é no silêncio, que é na meditação, é o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, que ações eu estou tendo para poder perceber isso que está chegando do universo, que é o amor. Então eu vou finalizar por aqui com um grande abraço para cada um que está assistindo esse vídeo e que logo em breve a gente se encontre e que logo em breve a gente possa dar sim abraços, mas pense que tudo é quântico, tudo é energético. Então só de eu pensar em dar um abraço, esse abraço chega. Então o abraço, o beijo, o carinho, o pensamento, o afeto, tudo chega, assim como o outro lado também. Então tudo é assim. Para onde eu quero colocar o foco? Para onde eu quero direcionar a minha vontade? Para o amor, pela dificuldade de amar e ser amado, ou pela dor? Todos merecemos ser amados, amar e ser amados. Cabe a nós querer e pedir a ajuda necessária para Deus. Pai, Mestre Jesus, eu não consigo encontrar o que é, o que me limita tanto, eu não consigo enxergar o porquê que eu não me amo, o porquê que eu não consigo amar o outro como a mim mesmo. Pensem nisso. Um beijo no coração de cada um e até bem breve.